Oiê, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos fazer uma massa maravilhosa para vocês não errarem mais, gente, não ter dificuldade mais de fazer uma massa boa de bolo. Essa massa ela serve tanto para bolinho no pote, se você quiser, como para bolo gelado, bolo de aniversário, tá bom? Então, essa massa, ela é um estilo de pão de ló, só que ela é assim, amanteigada, que é o que eu chamo, né? O jeito que eu chamo ela de pão de ló amanteigado. Então, eu gosto bastante de trabalhar com essa massa. Todos os ingredientes vão ficar descritos aqui abaixo do vídeo, né? Então, é só você conferir direitinho e seguir o passo a passo que você vai conseguir reproduzir essa receitinha na sua casa. Então, eu coloquei já para bater na batedeira, igual eu mostrei para vocês aí agora no começo do vídeo, os ovos e o açúcar. A gente vai bater até ficar esse creme aí, que você vê que fica bem volumoso, bem esbranquiçado. Não tem uma quantidade certa de minutos, porque cada batedeira é uma batedeira, né? Então, pode ser que em 5 minutos já crie o volume, já consiga bater tudo certinho. Talvez outra demore 10, 8. Então, o ideal realmente é você ver o ponto. Viu que ele ficou bem volumoso, bem esbranquiçado, o creminho. Então, você já pode desligar a batedeira e partir para o manual. O restante dessa massa é todo feito manualmente, para que a gente não perca esse aerado da massa, tá? Então, agora nós vamos colocar a farinha de trigo intercalando com o nosso leite, que tem que estar bem quente e já com a margarina dentro, tá? Ou a margarina ou a manteiga. Então, você pode usar qualquer uma das duas, que vai dar super certo também. E não tem problema, gente, se for com sal ou sem sal, não tem problema nenhum, porque a quantidade de sal na margarina ou na manteiga é muito pequena, então não vai fazer realmente diferença aí no seu bolo não, tá bom? Então, vocês podem observar que eu vou colocando aos poucos, tá? Eu coloco, tipo assim, uma xícara de farinha de trigo e coloco um pouquinho do leite. Coloco mais um pouquinho da farinha e um pouquinho do leite e já vou dando aquela misturada, realmente pra gente não jogar toda a farinha de uma vez dentro, né, da nossa tigela e correr o risco realmente de perder esse aerado do bolo, que é o que a gente quer, né? A gente quer uma massa bem fofinha, estruturada, então essa dica, né? Esse passo a passo aí, ele é muito importante, tá? Para finalizar, a gente coloca uma colherinha de fermento, lembrando que essa tampinha que vem no fermento, ela é a medida de uma colher de sopa, então você pode colocar ela que vai dar super certo também, tá? Aí depois disso, olha como a nossa massa fica. Eu já peguei a minha forma, a forma tem 30 por 22 mais ou menos, tá? Eu coloquei, gente, na forma um papel alumínio. A função do papel alumínio aí é a mesma função da farinha de trigo com a margarina com a farinha de trigo, ou do desmoldante, ou do papel manteiga. Ela vai impermeabilizar a forma, como se fosse a parte de untar, né, ali a forma, para a gente colocar a nossa massa. Então, quando eu vou fazer bolo gelado, igual esse dia era para bolo gelado, eu gosto de colocar o papel alumínio no fundo, porque ele não cria aquela crostinha, sabe, do bolo. Então, a massa toda ela fica assim bem como se a massa já tivesse descascada, digamos assim, sabe? Então, eu gosto bastante de trabalhar com ela dessa forma. Vamos supor que você queira também aí fazer um de chocolate. Você pode pegar essa mesma receita e só adicionar uma xícara de cacau em pó, 50% pelo menos, tá? Aí, quando vocês forem adicionar o cacau em pó, eu indico para que vocês diluam ele no leite quente, juntamente com a manteiga, certo? Então, vai ficar bem melhor para você conseguir aí agregar na massa sem perder esse volume. Depois disso, a gente espalha um pouquinho, porque às vezes quando a gente coloca a massa na forma, um lado fica com mais massa, o outro fica com pouco, né? E aí é só levar para assar por mais ou menos 30 a 40 minutos, dependendo do seu forno, a 180 graus, né? Que é geralmente a temperatura que a gente assa bolo, e esse é o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão para vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui, né? Deixar um like, deixar um comentário se vocês tiverem alguma dúvida, que depois eu respondo vocês. É isso. Beijo, beijo. Tchau, tchau.